Pronto, então, tudo certo. Vamos lá. A primeira questão é uma questão da Secretaria de Finanças de Fortaleza. Ela fala que a administração pública gerencial ela é caracterizada por formas modernas de gestão, com ênfase na qualidade, na eficiência e sendo as suas técnicas administrativas muito diferentes das empregadas no setor privado. Ó, aqui a gente está falando de administração gerencial. Antes de falar aqui o gabarito da questão, eu quero só relembrar com vocês algumas características, certo? Se eu ficar aqui olhando para o lado, é porque eu estou com a minha segunda tela de apoio para que a gente consiga ir escrevendo. Então, algumas das características da administração pública gerencial. Primeiro, foco 100% voltado para o cidadão. A gente tem também uma maior descentralização. E tanto o Sebrae como outras bancas, eles adoram abordar essas características e misturar. Quer dizer, com características da administração pública burocrática, falar que foi da gerencial, vice-versa, do patrimonialismo também. Então, isso aqui vocês têm que saber. Além do foco no cidadão, descentralização, a gente pode colocar aqui também foco no cidadão e no resultado. A administração pública burocrática, ela era autorreferenciada, ela era muito voltada para si, para os seus processos. Então, ela tinha um foco no processo. A administração pública gerencial, ela vem para ultrapassar essas disfunções, para deixar de lado essas disfunções, que são as características ruins da administração pública burocrática, e passa a ter um olhar muito mais para o resultado. Porque não adianta a gente olhar para o processo se o resultado que está sendo entregue para o cidadão não está sendo satisfatório, se eu não estou, de fato, atendendo a necessidade daquele cidadão. É para ali que a gente está, né? Enquanto servidores públicos, vocês também, muito em breve, os que não são ainda, muito em breve, eu tenho certeza que serão, o nosso objetivo ali é servir ao cidadão. Então, a administração pública, gerencial, ela vem com esse olhar. Outra coisa que a gente pode colocar aqui, outra característica, o foco na qualidade também. Além disso, a gente tem uma maior transparência, que está associado a um outro conceito, vocês vão ouvir bastante, que é o conceito do accountability. E mais à frente, ainda nessa aula, eu vou explicar um pouco melhor sobre esse conceito. Nós temos uma gestão mais flexível, e com uma maior participação do cidadão. Coloquei aqui as principais características. Aí o que é que acontece? Já dando agora o gabarito da questão para vocês. O gabarito dessa questão ele está errado. Por que ele está errado? Porque essas características, elas também são aplicadas lá no setor privado. Então, numa gestão privada, essas características elas também são aplicadas. Muitas dessas características, inclusive, vieram do privado e passaram a ser aplicadas no setor público com a administração gerencial. Sabe um grande exemplo que a gente tem desse caso? É a administração, né, a gestão por resultados. A gestão por resultados, ela vem do privado e ela passa a ser aplicada, claro que com algumas adaptações, dentro da administração pública. Então, o gabarito dessa primeira questão aqui para a gente, deixa eu só colocar de outra cor, ele está errado. Vocês nem perguntaram, mas eu já estou me antecipando. Como eu anoto bastante, depois que eu terminar essa aula, eu vou salvar aqui esse material, vou passar para o pessoal que está dando suporte e eles vão divulgar para vocês, certo? Então, vocês vão ter acesso a tudo, não se preocupem, eu não anotei, volta. Não precisa se preocupar com isso agora. Preste atenção em reter o conteúdo, certo? Porque essas anotações eu vou disponibilizar para vocês mais para frente. Então, vamos seguir para a nossa segunda questão de hoje. A segunda questão, ela fala o seguinte. Assinale a opção que indica as características da administração pública quanto ao modelo pós-burocrático, ancorado em padrões gerenciais contemporâneos. Então, vou fazer assim, só para a gente lembrar. Quando ele falar, ele está tratando do paradigma pós-burocrático, modelo pós-burocrático, eu quero que vocês façam a associação, que vocês consigam compreender que aqui a gente está tratando do gerencialismo, tá? Então,
são práticas, são ideias voltadas para o gerencialismo. Vou repetir aqui, então, todas aquelas características: descentralização, maior participação do cidadão, transparência, uma gestão mais flexível. Tudo isso são características que a gente precisa observar. Para isso, eu vou passar por cada uma das alternativas e a gente vai classificar, a gente vai conseguir fazer a associação de qual é o modelo que cada uma dessas alternativas está tratando para encontrar qual a resposta correta. Então, na letra A, ele fala assim: controles rígidos dos processos administrativos. Controles rígidos não tem a ver com a administração gerencial. Isso aqui está associado à burocracia. Lembra que eu comentei até no slide anterior, que a administração pública gerencial, ela é uma administração o quê? Mais flexível, mais voltada para o resultado. Então, quando ele coloca em controle rígido no processo, isso não é verdade para a administração gerencial. Autorreferência e ineficiência ao atendimento ao cidadão. Essa autorreferência significa que a administração está voltada para si. Ela não tem um olhar para o ambiente externo, para a necessidade da população, do que os cidadãos precisam enquanto políticas públicas. E essa autorreferência que a administração pública burocrática teve como característica, né, gerou uma ineficiência no atendimento ao cidadão. Então, já explicando aqui para você, isso também está associado à burocracia. Letra C, caráter arbitrário das decisões. Isso também não tem associação com a administração pública gerencial. Por quê? Porque no gerencialismo, vou colocar aqui, então no gerencialismo, as decisões são realizadas com critérios objetivos, com base nos resultados que são mensuráveis. Então, a gente vai evitar essa arbitrariedade. Letra C, errada. Deixa eu só colocar aqui os erradozinhos. Na letra D, ele fala em formas flexíveis de gestão e incentivos à criatividade, que é exatamente o nosso gabarito. Essa, sim, é uma característica do modelo pós-burocrático. E, por fim, na letra E, ausência de carreiras administrativas também não. Isso não aconteceu. As carreiras administrativas mais bem estruturadas, hierarquizadas, com ascensão através da meritocracia, isso tudo começou lá na burocracia. O que acontece? Muitas questões tentam enganar vocês, colocar aquelas pegadinhas, falando que um modelo superou completamente as características do outro. Isso não é verdade. Tanto não é verdade que vocês vão prestar, vocês realizam concursos públicos que veio lá do modelo burocrático. O que a gente tenta ultrapassar são as características ruins, as disfunções, certo? Mas nem isso a gente consegue ultrapassar completamente. Por quê? Até os dias de hoje, a gente tem ou não tem a corrupção, práticas de nepotismo? Infelizmente, a gente tem também. Então, só explicando, essas ausências de carreiras administrativas, isso não acontece. Isso nem foi da burocracia, isso foi da era do patrimonialismo. Certo? E lembrem-se, não caiam nesse tipo de pegadinha. Um modelo não anula completamente o outro, ele não ultrapassou e deixou tudo de lado do outro. A gente acaba trazendo, sim, uma bagagem dos modelos anteriores. Do patrimonialismo, infelizmente, a gente tem uma bagagem negativa dessa questão da corrupção, do nepotismo. Da burocracia, a gente tem também algumas características, e o concurso público, a ascensão através do mérito, é uma delas. Bom, então, segunda questão, gabarito agora foi a letra D. Terceira questão. A terceira questão fala o seguinte: em relação, né, aos objetivos estratégicos da reforma do aparelho do Estado, ocorrida em 1995, julgue os itens. Então, para isso, vamos passando cada um dos itens, a gente já vai julgando como certo ou errado, ok? Então, o primeiro item aqui, promover a melhoria da efetividade de maneira que os objetivos democraticamente acordados sejam adequados e realmente alcançados. Vejam, se eu estou falando aqui de gerencialismo novamente, esse item ele está certo, tá? Promover a melhoria pela efetividade
pelas ações que de fato impactam, que têm benefícios para a população, é um dos objetivos da administração pública gerencial. Então, um está certo. O 2 agora, modernizar a administração pública burocrática mediante a adoção de uma política de profissionalização do serviço público. Também está correto. E o terceiro item, promover a capacidade gerencial apta a definir e supervisionar os contratos de gestão com as agências autônomas responsáveis pelas atividades exclusivas do Estado. Esse item também está correto. Todos esses itens aí têm referência com a administração pública gerencial. Então, dessa forma, o gabarito dessa terceira questão aqui é a letra E. Vamos lá. Quarta questão agora. Em 1992, lançou-se no Brasil a promoção do empreendedorismo governamental, que previa a atuação empresarial do Estado como estratégia para oferir lucros e aumentar o patrimônio do Tesouro Nacional. Essa questão aqui, ela tem um erro gigantesco. E é um erro gigantesco que eu já vi, inclusive, em outras questões também do Sebrae. Que erro é esse? É esse erro aqui, ó. Oferir lucros, aumentar o patrimônio do Tesouro Nacional. Em nenhuma hipótese a administração pública tem como foco oferir lucros. Tá? O foco do poder público é, principalmente dentro de uma visão gerencial, é que o serviço ele atenda às demandas, às necessidades da população. O que a gente tem como visão de empreendedorismo governamental, então, já eliminando aqui essa parte, a gente tem como visão de empreendedorismo governamental a ideia de alinhar a atuação, trazer para junto do setor público o setor privado, para que a gente consiga atuar de maneira conjunta e voltada para a resolução dos problemas das demandas sociais. Vou colocar isso aqui, tá? Bom, coloquei aqui, né, que a ideia é uma atuação conjunta com o privado para melhor atendimento das demandas sociais. Eu gosto muito de trazer esse exemplo, que é um exemplo que a gente tem aqui em Pernambuco. O que que acontece? Aqui, a gente tem uma aplicação do empreendedorismo governamental que funcionou super bem. Existe aqui, nas vias públicas, muitos locais, eu acredito que em outros lugares, em outras cidades também, muitos locais que acabam se acumulando lixo. Infelizmente, a população coloca lá e deposita muito lixo naquele local e aquele local se torna um ponto crítico de lixo, né, que acumula sujeira, mas também pode acumular doenças e problemas para a saúde da população. Isso é um problema de saúde pública muito sério. Para conseguir resolver esse problema com a atuação junto com o privado, o que foi que a prefeitura aqui na cidade ela fez? Ela fez com que o privado ele adotasse esses canteiros que existem nas ruas, entre uma via e outra, né? E aí o privado ele adota o canteiro, ele fica responsável por cuidar daquele canteiro e ali também foi instalado aqueles relógios digitais. Aqueles relógios digitais que a gente consegue ver a hora, a temperatura também. Diversas cidades eu sei que tem por aí. Eu sei que tem aqui em Recife, tem em Curitiba, eu sei que tem outras cidades também. E aí fica lá passando a propaganda desse privado, certo? Ele colocou ali o relógio digitalzinho. Em contrapartida, ele vai ser responsável por cuidar daquela área para evitar que ela volte a ser um ponto crítico de lixo. Dessa forma, ganha a população com relação à proteção à saúde pública, ganha também o poder público, né, de forma geral, porque ele deixa de ter o custo de ficar ali na manutenção, fiscalizando também, cuidando daquela área, que é a obrigação dele, mas que geram um custo, e ganha o privado porque ele está podendo disponibilizar ali a propaganda dele, quem passa fica vendo na mídia,
certo? Então, esse é um grande exemplo, um exemplo bem legal que a gente tem aqui de uma prática de empreendedorismo governamental, certo? Mas a ideia não é, de forma nenhuma, para o poder público auferir lucros. Bom, então, gabarito da quarta questão agora. Vamos colocar aqui errado. Vou seguir para a quinta questão. Na administração pública, o modelo gerencial, estou batendo muito na tecla dessas questões, é caracterizada. Então, estou falando do gerencial. Vamos passar aqui novamente um por um para a gente analisar as nossas alternativas. Na letra A, ele fala assim: pela fundamentação na ideia de ordenamento e dominação legitimada pela existência de normas bem definidas. Ó, essa dominação de normas bem definidas, isso daqui é uma característica do modelo burocrático. Letra B. Pela utilização de ferramentas para o aprimoramento da atuação dos órgãos governamentais em busca de eficiência na gestão econômico-financeira. Essa daqui, de fato, essa busca pela eficiência, pela eficácia, pela efetividade dos serviços, a melhor qualidade para atender as necessidades da população, tudo isso, de fato, remete para o gerencialismo. Então, vou deixar aqui no radar de que a letra B é bem provável que ela seja o nosso gabarito, mas vamos passar para a letra C e para a letra D também, só para a gente garantir. Então, na letra C, ele fala pelo consentimento da apropriação de recursos estatais por grupos políticos e segmentos privados. A ideia de apropriação, de misturar o que é bem público com os bens privados, isso aqui, não entender qual é a extensão do poder do soberano, em que ele mistura o que é dele com o que é do público, isso aqui remete ao patrimonialismo. E na letra D, pela hierarquia de cargos altamente especificada, não preciso nem continuar, né? Hierarquia bem especificada, bem rígida, isso remete também à burocracia. Questão bem tranquila, uma questão da CGDF e uma questão bem recente também. E o nosso gabarito aqui foi a letra B. Sexta questão agora. Ela tem as afirmativas, a gente já vai julgando, analisando cada uma delas, certo? A gestão de uma instituição pública tem se mostrado pouco transparente em suas prestações de contas. São intempestivas e a integridade está comprometida por atos desabonadores dos seus dirigentes. Ah, certo. Ok, ele quer que a gente classifique aqui qual é o conceito, remete à governança, à governabilidade ou accountability. Então, antes de responder, eu vou ter que dar uma paradinha, só para a gente fazer essa revisão bem rápida, certo? Quando eu falar aqui de governabilidade, o que é que eu quero que vocês associem? Eu quero que vocês associem a capacidade a legitimidade democrática. Então, ele tem o apoio da população, a população elegeu aquela pessoa para ser o representante e também a legitimidade política, que é o caso de quando o governante ele tem o apoio das casas, né, do Senado, da Câmara dos Deputados, também do Congresso como um todo. Então, ele também tem legitimidade política. Dessa forma, quando ele tem legitimidade democrática e legitimidade política, ele consegue implantar melhor, decidir e implantar melhor as políticas públicas. Quando eu falo no conceito de governança, aqui eu estou muito mais voltada para a capacidade administrativa e financeira de gerir, de implementar políticas públicas, no sentido de conseguir avaliar, entender o que é que a população precisa e direcionar a atuação da gestão em prol da prestação de serviço que seja do interesse da sociedade.
E, por fim, o conceito de accountability, ele está voltado para duas coisas. Primeiro, a transparência. E o segundo é a responsabilização. Então, é dar transparência para a prestação de contas e também responsabilizar o gestor pelos aqueles atos que ele tomou, pelas decisões tomadas. Seja uma responsabilização parabenizando ele, seja uma responsabilização também punindo quando for o caso, quando for mal aplicado. Voltando agora para o nosso item 1, eu vou dar uma lida novamente. Então, a gestão de uma instituição pública tem se mostrado pouco transparente. Suas prestações de conta são intempestivas e a integridade está comprometida por atos desabonadores dos seus dirigentes. Bom, nesse caso aqui, a gente não tem muita relação com a legitimidade democrática política, a gente tem mais relação com essa capacidade, a capacidade de administrar, de gerir, ela não está sendo bacana. Então, a gente vai para o conceito de governança. E o outro, no segundo item, ele fala: constatam-se problemas na prestação de contas de alguns gestores, situação que leva à responsabilização desses gestores pelos seus dados. Esse aqui ficou bem mais fácil, né? De classificar como accountability. E ó, já aproveita aqui e vou te dar uma dica. Quando você. Eu consigo associar muito bem o item 2 com a accountability. Então, já elimina aqui, ó, a letra C e a letra D. Você só ficaria entre a letra A e a letra B. E aí, na letra A, você ia precisar eliminar, com base que ele não está falando em nenhum momento sobre legitimidade político e democrática. Por isso que o gabarito aqui, na sexta questão, foi a letra B. Vamos em frente para a sétima questão agora. O modelo burocrático de administração pública caracteriza-se por. Então, agora eu quero falar um pouquinho melhor das características desse modelo burocrático. O modelo burocrático, eu vou colocar aqui algumas características que nem eu fiz lá no gerencialismo. Então, ele é caracterizado pela especialização, pela hierarquia, centralização, pelo controle rígido e a priori. Isso significa que é um controle voltado para os processos e não para o resultado. E acho que sim, acho que é isso aqui, acho que a gente pode deixar dessa forma. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Já que ele está falando do modelo burocrático, vamos novamente analisando cada uma das alternativas para conseguir classificar qual é e qual não é do modelo burocrático. Flexibilidade não é, e nem orientação para os clientes e resultados, porque aqui é do gerencialismo. Técnicas de administração similares à iniciativa privada, aqui também é do gerencialismo. Vou colocar um Gzinho assim de gerencialismo para vocês associarem. Letra C, hierarquia com cargos bem definida, regramento de condutas e formalização documental dos processos administrativos. Aí sim, tudo isso aí que ele falou remete à administração pública burocrática. E na letra E, descentralização, isso aqui também é gerencialismo, certo? Um ponto que eu ia acrescentar aqui, agora eu lembrei, é a padronização. Quando ele fala em formalização documental dos processos, é conseguir padronizar esses processos. Então, o gabarito da sétima questão foi a letra C. Vamos adiante. Oitava questão. Accountability relaciona-se com a responsabilização pelas consequências dos atos adotados na gestão pública. Ó, item bem fácil, né? Essa também já é uma questão que desceu um pouquinho ali nos anos, uns 2 aninhos para cá, mas
De fato, o accountability, como eu havia comentado com vocês, ele vai se dividir na prestação de contas, na transparência, certo? E no outro lado, que é justamente a responsabilização. Essa responsabilização, ela pode acontecer, uma responsabilização de maneira a punir o servidor, mas também, como eu já disse, a bonificar de alguma forma esse servidor. Por exemplo, imagine que um gestor ele tem desempenhado um excelente papel na prestação de contas e também na forma como ele está gerindo ali o bem público. Ele pode, devido a isso, assumir uma função, né, uma função de chefia, como nós chamamos, né, de uma função gratificada por conta do trabalho que ele tem desempenhado, certo? Mas ele também pode ser responsabilizado de forma negativa, pode receber alguma advertência, alguma suspensão, até mesmo casos de demissão, dependendo do que acontecer. Então, resumindo, sim, o accountability se relaciona com a responsabilização pelas consequências dos atos adotados, o gabarito dela está certíssimo. Vamos em frente para a nona questão de hoje. O modelo gerencial contemporâneo caracteriza-se pela ideologia do formalismo e pelo rigor técnico da burocracia tradicional. Ó, se vocês verem essa associação de gerencialismo, modelo gerencial, com formalidade, com rigidez, com foco voltado para si, com foco no processo, é pegadinha na certa. Então, essas características, elas são do modelo burocrático, tá? Sem errar, sem precisar ter medo. Questão errada, a gente já pode seguir agora para a 10ª questão de hoje. 10ª questão. A primeira reforma administrativa brasileira de 1930 visava combater a estrutura burocrática vigente à época, inspirada nos ideais weberianos. Bom, para a gente responder essa questão, eu quero aqui fazer, né, uma espécie de uma linha do tempo para trazer alguns, para vocês se lembrarem, trazendo alguns marcos. O que acontece? Vamos colocar aqui assim. Então, até 1930, daqui para trás, o que é que eu tinha? Daqui para trás, vou botar aqui assim, voltando, eu tinha como modelo o patrimonialismo. Nesse modelo, a gente tinha essa confusão, né? Essa mistura entre o que era bem público, o que era bem privado. É um modelo muito marcado pelos atos de corrupção, de clientelismo, e isso vai gerando a insatisfação na população, que começa, né, de fato, a se incomodar com a falta de atendimento às demandas pessoais, às demandas de cada uma, porque os bens públicos, os cargos públicos, tudo isso era utilizado como a extensão do poder pessoal do governante. Entramos, então, em 1930 agora, daqui em diante, a gente entra na chamada, deixa eu só ajeitar aqui, na chamada Era Vargas. E um marco muito importante que aconteceu em 1936 foi a criação do DASP, a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público. A ideia dele era conseguir profissionalizar, centralizar a administração. Ele é um grande marco do modelo burocrático no Brasil. Por quê? Porque a ideia da burocracia, por que ele buscava, né, profissionalizar? Porque a ideia da burocracia é que ela parte do princípio de desconfiança com o servidor público, com o gestor público. Porque a gente vinha de um patrimonialismo em que em que existia muita corrupção, e se a burocracia ela vem com o objetivo de combater essa corrupção, ela acaba vindo com um olhar maior de desconfiança. Então o DASP ele foi ali criado
para justamente conseguir centralizar melhor, profissionalizar a administração, trazer maior eficiência. Um outro ponto aqui muito importante que a gente tem, aqui eu estou trazendo só realmente os principais marcos, tá? Mas existem diversos outros. Foi a criação do decreto-lei, mas, de fato, a administração pública gerencial passou a ser implantada em 1995 em diante, já no governo do FHC e com o PEDRAI. Quando ele fala aqui, a primeira reforma administrativa brasileira, em 1930, visava combater a estrutura burocrática vigente, eu nem precisava ter continuado. Vocês já conseguem perceber que isso aqui está errado. Porque se aconteceu em 1930, a estrutura vigente era o patrimonialismo. Ainda não era a burocracia. A burocracia ela ia começar a ser implantada. Por isso que o gabarito da questão está errado. Vamos em frente agora para a 11ª questão. Ela fala o seguinte: o accountability horizontal ocorre quando os cidadãos controlam os políticos e governos por meio do plebiscito, do referendo, do voto ou mediante a utilização de mecanismos de controle social. Ó, para a gente responder essa questão, eu coloquei ela justamente com esse objetivo. Eu quero relembrar aqui com vocês os três tipos de accountability principais que a gente tem: o horizontal, o accountability vertical e o accountability societal. O Sebrae adora cobrar esse tipo de questão a respeito desse tema, certo? Então, dentro do accountability horizontal, como o próprio nome já está dizendo, eu estou tratando de elementos que estão no mesmo nível. O particular, o cidadão, ele não está no mesmo nível do poder público, certo? Então, aqui, qual é a situação? Eu tenho a situação em que uma instituição fiscaliza a outra. Por exemplo, quando temos o controle do Tribunal de Contas, ou o controle do Poder Judiciário, certo? Então, aqui a ideia é que uma instituição fiscaliza a outra. Nenhum poder é superior ao outro. Então, é nessas situações em que ocorre o accountability horizontal. Daí você já está percebendo que a questão está errada, porque não é accountability horizontal aqui. Aqui, vocês vão ver agora que é o accountability vertical. Por que que é uma accountability vertical? Porque é o tipo de fiscalização, é o tipo de controle. Então, vamos colocar aqui, controle exercido pela população sobre os agentes públicos, que utiliza exatamente o que ele citou: plebiscito, referendo, voto, ação popular, o que já torna a nossa questão o quê? Errada, certo? E, por fim, o accountability societal acontece, é o controle através de ONGs, de sindicatos, associações, tá? Fiscalizando os agentes públicos.
Então, vamos em frente agora. 12ª questão de hoje. O patrimonialismo tem como característica a indistinção entre os domínios públicos e privado dos agentes públicos. Ó, muito cuidado com esses termos aqui. Tá? Porque se você lê rápido, né, se você lê cansado ali, já está no final da prova, você lê rapidamente, o patrimonialismo tem como característica a distinção. Aí você marca o quê? Você marca como errado, né? De que ele tem uma separação entre o que é domínio público, o que é domínio privado, o que é res pública e o que é res princípios. Isso não é verdade. Só que ele fala indistinção. Isso significa o quê? Que não tem uma separação. Se eu não tenho uma separação entre o que é, vou colocar até aqui para vocês também. Se eu não tenho uma separação, se a coisa pública, se os bens públicos se confundem com a propriedade do governante, a ideia aqui acaba sendo o quê? Que o governante está utilizando aqueles bens para o seu poder, para o seu favorecimento, para o favorecimento das pessoas que ele deseja, de um colega, de um parente. Então, o gabarito aqui desse item, ele está o quê? Ele está certo. Por quê? Porque o patrimonialismo tem, de fato, essa característica de indistinção entre os bens públicos e os bens privados. Tranquilo? Vou seguir agora para a nossa 13ª questão de hoje. Bom, a governabilidade refere-se ao conjunto de elementos que determinam a capacidade de gestão da administração pública, baseando-se no conceito de efetividade. Ó, de novo, né? O Sebrasp, eu falei, o Sebrasp, ele gosta muito de confundir esses conceitos. Eu falei o que para vocês? Que a governabilidade, como ele cita aqui, vocês devem associar com a legitimidade democrática e política. É como se ela refletisse a autoridade que aquela pessoa, né, que aquele gestor público possui, a credibilidade que ele possui. A governança é que tem essa referência na capacidade administrativa e financeira de implementar políticas públicas. Então, quando ele coloca aqui o conjunto de elementos que determinam a capacidade da gestão da administração, aqui eu estou me referindo a essa capacidade de gerir e implantar políticas públicas. E isso não tem relação com a governabilidade, isso tem relação com a governança. Por isso que o gabarito da questão, ele está o quê? Ele está errado. Vamos seguindo para a 14ª questão de hoje. Tanto os atos da gestão pública quanto os de gestão privada são regidos pelos princípios da legalidade, da transparência, da impessoalidade e da publicidade. Ó, vamos lá, o que acontece? Existem algumas convergências e algumas divergências na administração pública e na administração privada, certo?
Isso é também um tema muito recorrente nas questões de prova. A administração pública, ela deve obedecer obrigatoriamente aos princípios que estão regidos, inclusive, na nossa própria Constituição, que é o nosso famoso LIMP. Então, a gestão pública, cadê outra cor? Eu coloquei aqui a Olimp, mas vocês sabem que também existem demais princípios que estão ali na Constituição de forma implícita, né, que vão além desses daqui, mas que estão presentes lá na Constituição. Aqui a gente tem o artigo 37. Na administração privada, alguns princípios aqui até podem ser aplicados, mas eles não se aplicam da mesma forma. Por exemplo, dentro da gestão pública, o que é que significa ter uma gestão eficiente? A eficiência para a gestão pública é atender às necessidades da população. A eficiência para a gestão privada é oferir lucros, é aumentar a receita, é reduzir os gastos, certo? A gestão privada, ela não precisa dar transparência da mesma forma que uma gestão pública, porque o privado ele está ali num ambiente de competição, certo? Então, existem algumas diferenças entre esses dois pontos. Então, ele coloca aqui tanto os atos de gestão pública quanto os atos de gestão privada são regidos pelos princípios da legalidade, da transparência, da impessoalidade, da publicidade? Não são regidos da mesma forma. Legalidade. A administração pública só pode fazer aquilo que está estritamente na lei. Isso não se aplica à gestão privada. Outro ponto, transparência. A transparência no privado, como eu já falei, ela vai ali até um certo limite, porque eu estou num ambiente competitivo. A impessoalidade, ela existe dentro da administração pública, mas dentro de uma administração privada, ela é mais flexível. Por exemplo, dentro de uma administração privada, eu posso fazer uma segregação de clientes de acordo com a renda deles. Os próprios bancos fazem isso. No público, não. Imagina você chegar numa agência, vamos supor, do INSS, e ele separar lá, falar, ó, aqui naquela sala mais bonita ali, com ar-condicionado, vai ser atendido quem ganha acima de 10 salários mínimos. Nessas outras cadeirinhas aqui, bem safadinha, né, bem simplesinha, vai ser quem ganha um salário mínimo só. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. E a publicidade também é um outro princípio que não é aplicado da mesma forma, então o gabarito da questão ele está errado, eles não são aplicados da mesma forma, não. Vamos em frente para a 15ª questão de hoje. O que é que ela fala? É correto afirmar que a gestão pública objetiva a geração de valor para a sociedade e a garantia do desenvolvimento sustentável, ao passo que a gestão privada visa obter lucros financeiros e manter a sustentabilidade dos negócios. Olha só, vou colocar aqui até essa observação assim para vocês. Então, a gestão pública, você pode até anotar aí, quando ele fala no conceito de sustentabilidade, aqui eu estou voltada, a sustentabilidade está voltada, sustentabilidade para o bem-estar social. Na gestão privada, o que é que acontece? Na gestão privada, essa sustentabilidade aqui, ela está voltada para agregar lucro. É a sustentabilidade do negócio, é agregar lucro para que o lucro ele seja maior do que as despesas, para que ela esteja ali numa situação confortável, crescendo, se expandindo dentro do mercado. Então, sim, o gabarito está correto. Quando ele fala que a gestão pública objetiva a geração de valor para a sociedade, em atender as necessidades da sociedade, o bem-estar social e a garantia do desenvolvimento sustentável. Então, para além do bem-estar social, a gente tem também a questão do desenvolvimento sustentável, que está, obviamente, completamente alinhada com o bem-estar social. Afinal, o nosso bem-estar social depende de um meio ambiente ecologicamente
equilibrado. E na questão ainda ele fala, ao passo que a gestão privada visa obter lucros financeiros e manter a sustentabilidade dos negócios. Também está correto. Agregar lucro para dar sustentabilidade para esse negócio no futuro. Então, gabarito aqui da 15ª está certo. Não, caiu rapidinho aqui, mas voltamos. Vamos para a 16ª questão agora. Bom, a excelência nos serviços públicos está atrelada fortemente às melhorias acumuladas ao longo do tempo, à utilização de ferramentas da qualidade e ao padrão de relacionamento entre o Estado e a sociedade. O item dessa questão, ele tá, já vou falar logo o gabarito, vou colocar aqui que ele tá certo, e aí vamos observar algumas coisas. O próprio autor Chavenato, que é uma referência em administração de forma geral, tanto a administração geral como a administração pública, ele fala que essa busca pela excelência nos serviços públicos está relacionada a três aspectos principais. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, o primeiro aspecto são as melhorias acumuladas que ele fala. A administração pública ela vem buscando, através de um sistema de constante aprimoramento, aprender com experiências passadas, corrigir erros, evoluir realmente com prática de gestão para atender as demandas da sociedade. E as demandas da sociedade também, as demandas da sociedade, perdão, elas também vão variando ao longo dos anos. Então, a administração ela precisa estar atenta para continuar conseguindo alcançar essas necessidades que a população possui. Esse é um primeiro aspecto que está relacionado à excelência no serviço público, as melhorias acumuladas. Um outro aspecto é a utilização de ferramentas da qualidade. Cada vez mais as técnicas que vêm lá do privado, inclusive, elas têm sido aplicadas dentro da administração pública, tanto no planejamento estratégico, então a gente tem, por exemplo, a matriz SWOT, a matriz GUT, todas essas ferramentas, elas vêm do privado e são aplicadas no setor público, claro que com alguns ajustes. Da mesma forma, isso acontece com as ferramentas de gestão da qualidade. Então, por exemplo, o PDCA, o diagrama de Ishikawa, certo? Tudo isso passou a ser aplicado como uma ferramenta também dentro do serviço público. E, por fim, um terceiro aspecto que a gente tem aqui é o padrão de relacionamento entre o Estado e a sociedade, que é exatamente tudo isso que ele colocou aqui na questão. Melhorias acumuladas ao longo do tempo, utilização de ferramentas de qualidade e relacionamento entre o Estado e a sociedade. A excelência nos serviços públicos, esse alcance máximo de qualidade está relacionado com esses três. Com relação ao padrão de relacionamento entre o Estado e a sociedade, é que o governo ele tem que estabelecer um relacionamento baseado em transparência, em comunicação, em prestação de contas para a sociedade. Resumindo tudo isso, o gabarito da 16ª questão de hoje, ele está certíssimo. Vamos em frente. No Brasil, a administração pública gerencial, ela emergiu na segunda metade do século XX, em resposta à crise do Estado, buscando reduzir custos e tornar a administração mais eficiente, orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados. O que acontece?
Desde o final dos anos 60, já existia uma insatisfação muito grande da população com a administração pública burocrática. Por quê? Porque o modelo weberiano, ele é um modelo muito bom, ele tem características muito boas, mas a gente acabou tendendo para as disfunções, que digamos assim, eu gosto de dizer que seriam características ruins que a burocracia possui, como o fato de ser autorreferenciada, que eu já falei aqui diversas vezes na aula de hoje, como o fato dela ser centrada nos processos e esquecer de olhar para o externo, de olhar para aquilo que a população possui como necessidade. E isso foi gerando uma grande insatisfação. Então, desde os anos 60, já vinha acumulando essa insatisfação desse modelo muito rígido, muito inflexível, e começou a tendência de utilização de modelos de gestão mais flexíveis, mais descentralizados, como realmente uma resposta para atender a essas necessidades econômicas e sociais do Estado. Um marco muito importante que a gente colocou até ali, lembram? Foi em 1995, com a criação do PEDRAE, a reforma proposta pelo autor Brezer Pereira, do governo do FHC. Então, quando ele fala aqui na questão, no Brasil, a administração pública gerencial emergiu na segunda metade do século XX, está correto, em resposta à crise do Estado, sim, porque ela buscava reduzir custos e tornar a administração mais eficiente. De fato, ela teve esse objetivo principal, diminuir os custos, tornar mais eficiente, mais voltada para o resultado. Aí ele até coloca aqui, ó, orientada para o cidadão e para os resultados. Então, o gabarito dessa é bem fácil, né? Tá correto. Vamos então adiante. A prefeitura de determinada cidade precisa direcionar os seus esforços de forma estratégica a fim de alcançar melhores resultados e atender às necessidades da população de maneira eficiente. Aí ele fala o seguinte: na situação apresentada, para implementar a gestão por resultados, tá em um outro tema muito bom de administração pública, na produção de serviços públicos, a prefeitura ela deve o quê? Vamos fazer o seguinte, só para a gente relembrar, né? A gestão por resultados, ela vem com o estabelecimento. Vou anotar aqui, deixa eu tirar esse. Ela vem com esse olhar do estabelecimento de metas claras e mensuráveis para avaliar continuamente a gestão. Lembrado disso, associa a gestão por resultados ao modelo gerencial, certo? Vamos passar item por item, alternativa por alternativa, para encontrar qual é o erro. Na letra A, ele fala em estabelecer indicadores de desempenho com a finalidade exclusiva de monitorar o atingimento dos resultados propostos em seus objetivos. Olha, o que acontece? Quando eu traço os indicadores de desempenho, o ponto principal aqui deles não é servir exclusivamente para monitorar, não. A ideia não é eu só apenas, eu vou pegar os indicadores e vou ficar aqui só acompanhando. Tá, nossa, tá péssimo, nossa, tá muito ruim. Não, a ideia é pegar esses indicadores, identificar quais são as áreas de melhoria e dar suporte na tomada de decisão. Então, não é exclusivamente. Então, finalidade exclusiva de monitorar, não, o indicador ele serve para monitorar também, mas ele também serve justamente para que eu consiga identificar e tomar uma ação corretiva, aprimorar, né, o meu processo, apoiar com a melhoria, apoiar a tomada de decisão e a melhoria contínua desses processos. Então, vamos acrescentar aqui um maisinho, tomada de decisão, implantar
correções, certo? Então, errada a letra A. Na letra B, ele diz o quê? Restringir o acesso às informações relacionadas à identificação de áreas críticas, ó, de forma nenhuma. Isso aqui já está completamente errado, tá? A gestão por resultados, ela valoriza a transparência. Quando eu crio esses indicadores, é justamente para permitir o acesso às informações, para que a própria população, inclusive, consiga vir acompanhando e identificando quais são as áreas que precisam de ações corretivas. Então, errada a letra B. Letra C, estabelecer metas claras e mensuráveis, monitorar e avaliar constantemente o desempenho, promover a melhoria contínua e engajar os servidores públicos. Perfeito. A letra C, ao que tudo indica, é o nosso gabarito, mas eu vou passar ainda pela letra D e pela letra E, só por garantia, tá? Então, na letra D, ele fala em separar a gestão de resultados de outras práticas de gestão pública, como planejamento estratégico e orçamentário. Gente, eu jamais posso separar uma gestão por resultados, que é um monitoramento, um acompanhamento das metas, do planejamento. A gestão por resultados ela está completamente alinhada com o planejamento. Eles caminham juntos. Esses indicadores, esse acompanhamento, isso foi definido dentro do planejamento. Então, não tem como a gente separar. Na letra E, analisar e aumentar o seu orçamento, priorizando investimentos estratégicos, elevação de gastos. Isso aqui não tem nada a ver com o objetivo da gestão por resultados. Tá? O foco principal dela é buscar a eficiência, é conseguir acompanhar se aqueles objetivos que foram traçados estão de fato sendo alcançados. Então, letra E foi uma viagem aqui total da banca. O nosso gabarito foi a letra C. Vamos em frente para a nossa 19ª questão de hoje. O modelo de administração de gestão de resultados é essencial haver flexibilidade para promover ajustes e disposição para mudar estratégias para o alcance dos objetivos traçados. Vamos lá. Algumas coisas que eu quero anotar a respeito do modelo de gestão por resultados. A flexibilidade é um elemento muito importante nesse modelo, porque vai permitir que a organização ela consiga se adaptar às realidades, aos desafios, vai conseguir se adaptar, promovendo ajustes que forem necessários para alcançar os objetivos estabelecidos. Então, adaptação, flexibilidade é um ponto fundamental para a implantação da gestão por resultados. Aí, outras características que eu quero citar aqui do GPR, tá? Quando eu falo GPR, gestão por resultados. Primeira delas, né? É definição clara das metas. Então, eu preciso definir claramente as minhas metas, utilizando metas que sejam mensuráveis e metas claras, metas que todos consigam compreender. Além disso, outra característica seria o estabelecimento dos indicadores. A gestão por resultados ela não funciona sem esses indicadores para que eu consiga vir verificando, acompanhando o progresso em direção às metas. Outra característica é que ela requer um monitoramento constante. Vou colocar aqui também a adaptação, que eu já havia citado, a transparência. A gestão por resultados ela tem total relação com a transparência, com a prestação de contas, com a accountability. Afinal, essa responsabilização do gestor ela vai acontecer com base nesses resultados que foram ou que talvez não foram alcançados, certo? Um ponto muito importante que eu preciso destacar aqui é o engajamento da equipe. Imagine, né, que para a gestão por resultados acontecer, é muito importante que a equipe ela consiga
entender quais são as metas que estão sendo acompanhadas e que ela esteja engajada. Afinal, o esforço para alcançar as metas depende dessa equipe que está sendo acompanhada. Então, vamos imaginar que eu trabalho na Secretaria de Planejamento. E aí eu tenho, dentro da Secretaria de Infraestrutura, uma meta de alcançar a pavimentação, de obter a pavimentação, que seja implantada essa pavimentação em 200 ruas, certo? É muito importante que o planejamento traçado esteja alinhado com quem de fato está executando a atividade, para a gente conseguir alinhar esses esforços em prol dos objetivos organizacionais. E é também muito importante esse engajamento, porque quem está executando é quem vai fornecer os dados para aquela equipe que estará monitorando, que estará acompanhando. Então, se eles não estiverem bem engajados, se eles não tiverem dimensão da responsabilização deles, eles não vão fornecer esses dados. Eles vão ficar ali fazendo o corpo mole, enrolando. Então, é muito importante a participação ativa. Quando eu falo aqui de engajamento da equipe, é no sentido de participação ativa dos servidores também, não só da população. Então, a população está ali para cobrar, para garantir que suas demandas sejam atendidas, mas os servidores também precisam estar engajados. Voltando agora para a nossa questão. O que é que ela dizia, né? Em modelo de administração de gestão por resultados, é essencial haver a flexibilidade, sim, para promover os ajustes. Afinal, eu pego esses indicadores não só para monitorar, mas também para tomada de decisão, para ações corretivas. Então, eu preciso ter essa flexibilidade justamente para implantar essas ações corretivas e disposição para mudar as estratégias. Às vezes, a gente começa a executar ali, a gente vê que aquela estratégia adotada não vai dar certo e eu preciso ir ajustando o meu caminho, ajustando a minha direção, a minha rota para o alcance dos objetivos organizacionais. Então, o gabarito aqui, ó, tá certo. Vamos em frente, estamos quase acabando já. Então, na 20ª questão, o alcance do accountability depende da organização e os seus agentes terem claro entendimento das suas responsabilidades. Ó, essa questão e essa prova em si, ela é muito boa, vale muito a pena vocês resolverem depois com mais calma. Essa prova foi a prova da Secretaria de Planejamento do Ceará. É uma prova bem recente, bem bacana para responder, tanto de administração geral, como também agora da parte da administração pública. O que é que acontece? O accountability, ele é fundamental para a transparência e para a responsabilização. Isso aí vocês já estão, ok, né? Cansados de saber. Vai envolver a prestação de contas dos atos, dos resultados obtidos, tá? Para o alcance do accountability, para o alcance dessa transparência e responsabilização, é muito importante que as pessoas tenham noção muito clara de quais são os seus papéis e responsabilidades dentro da organização. Por quê? Porque como é que eu vou dar transparência? Como é que eu vou depois responder, ser responsabilizado por alguma determinada atividade, por algum determinado resultado, se eu não sei nem qual é a minha atividade, se eu não sei nem qual é a minha responsabilidade ali dentro? Como é que eu vou responder por ações que dependem exatamente desse entendimento preciso de qual é o meu compromisso, qual é a minha obrigação? Então, voltando lá para o nosso exemplo, imagine que a Secretaria de Infraestrutura tenha como meta da gestão pavimentar 200 vias. É fundamental que a Secretaria de Infraestrutura saiba que ela possui essa meta, entenda como é que essa meta vai ser monitorada. Pavimentar de que forma? Eu gosto muito de exemplos de engenharia, porque eu sou engenheira de formação também, então eu acabo remetendo muito a esses exemplos. Mas imagine que a Secretaria de Infraestrutura ela diga: gente, eu não estou nem sabendo que eu tenho essa meta. Imagina a loucura que não seria. Ou imagina que ela diga: tá, mas eu vou pavimentar essas ruas. Eu posso contabilizar essa pavimentação só de eu aplicar lá o asfalto, ou eu preciso fazer mais algum serviço? Porque quando a gente vai pavimentar, a gente precisa fazer a drenagem da rua, garantir que a rua não alague toda. Então, tudo isso precisa ser deixar muito claro para o gestor público que vai ser monitorado, que vai ser acompanhado, porque ele vai responder por aquelas ações. Então, faz todo sentido que os agentes eles precisam ter, sim, como a questão coloca, esse claro entendimento
de quais são as suas responsabilidades para que eles possam dar transparência e para que eles possam ser responsabilizados por aquilo que eles sabem que eles precisam executar, certo? Então, gabarito aqui, ó, falei bastante, né? Tá correto. Vamos para a nossa penúltima questão de hoje, 21ª questão de hoje. Entre os princípios norteadores da gestão por resultados na administração pública, inclui-se a tomada de decisão. E aí ele quer que você classifique dentro da gestão por resultados qual seria esse tipo de tomada de decisão. Quando a tomada de decisão ela está, só para a gente relembrar isso aqui, tá? Bem simples. Quando ela está centralizada, qual é a tendência? Que ela esteja centralizada aqui na cúpula, no nível estratégico. Quando ela é descentralizada, significa que ela está ali espalhada para os demais níveis organizacionais, correto? Se a gestão por resultados ela vem de um modelo teórico de administração gerencial, que é um modelo mais o quê? Mais flexível, por consequência, eu tenho uma tomada de decisão descentralizada. Ele passa a descentralizar no modelo gerencial, dando, digamos que, um voto de confiança no gestor público, porque quando a gente descentraliza, essa tomada de decisão ela é mais rápida. E além de ser mais rápida, quem está decidindo está ali mais próximo da ponta do cidadão, de que precisa daquela decisão rápida e de uma pessoa que está entendendo ali qual é de fato a necessidade dele. Então a gente faz essa descentralização. Claro que ela não é feita na gestão por resultados, no modelo gerencial, de forma aleatória, não. Ela é feita alinhada com a responsabilização, com o accountability. Ok, eu estou lhe dando liberdade para tomada de decisão, porém, em contrapartida, você precisa prestar contas dos seus atos e você vai ser responsabilizado por esses atos, correto? Bom, o que é que eu quero aqui? Daqui eu já posso eliminar tudo que ele fala de centralizada, porque a gente já sabe que não é centralizada. Então, ficamos com a letra C, a letra D e a letra E. Na letra C, ele fala o foco é no processo de gestão. Não, no processo de gestão seria se tivesse relação com a burocracia, que a gente já sabe que não é o caso. Na letra D, ele fala descentralizado e foco no resultado. Perfeito, como o próprio nome já diz, essa é uma questão super fácil. E na letra E, ele fala descentralizada e a cobrança de responsabilidade dos agentes, mas não dos gestores. Gente, a cobrança é em cima tanto dos agentes, de quem executou, mas também de quem está ali gerindo. Né? Às vezes, a cobrança, a gente pensa assim, a cobrança é sobre o agente público. Não, mas sobre o gestor também. Por exemplo, a cobrança vai acontecer no presidente, no governo, nos governadores, nos prefeitos das cidades, certo? Então, errado aqui essa parte. O nosso gabarito da 21ª foi a letra D. Vamos para a última questão? Última questão de hoje, ó. Ao final da aula, eu deixei o gabarito para vocês, caso vocês queiram, né? Vocês precisem para responder mais alguma coisa, ou para que você depois consiga realizar novamente essas mesmas questões. Bom, 22ª questão. Considerando a gestão por resultados de serviços públicos, assinale a opção que apresenta um dos objetivos básicos exigidos para a implantação da gestão por resultados na produção de serviços públicos. Então, qual é esse ponto aqui que ele quer que tem que ter para a aplicação da gestão por resultados no setor público? Vamos analisar um por um. Na letra A, ele fala desenvolver o processo de accountability na administração pública. Bacana, pode ser. Por quê? Porque a gestão por resultados, ele precisa dos dados, ele precisa da informação, ele precisa vir nesse processo de acompanhar. E para acompanhar, eu preciso dar transparência. E a transparência, ela vem exatamente com accountability. Então, a gestão por resultados e o accountability, eles caminham juntos, tá? A ideia é que o gestor está lá, está executando, está seguindo na direção, né, daquele objetivo, daquele planejamento que foi traçado, e aí, como responsabilidade, como dever que ele tem de accountability, de dar transparência, de prestar contas, é através dessa prestação de contas, é com base nessa prestação de contas, com essa transparência dos dados, que eu vou lá
como monitoramento, e eu vou pegar aquela informação e eu vou acompanhar. E aí, a partir do monitoramento, a gente já sabe que não para ali, eu vou tomar a decisão. Vou precisar fazer alguma ação corretiva? Não vou? Está caminhando bem? Não está? Se não está, o que é que eu preciso fazer para resolver? Então, gestão por resultados e accountability, eles caminham juntos. Na letra B, ele fala proibir a participação da sociedade de forma nenhuma. Aqui a gente vai incentivar. A ideia é que a população participe cada vez mais. Letra C, restringir o acesso à informação relacionadas à identificação de áreas críticas. Eu não vou restringir de forma nenhuma. Como eu falei, se a ideia é trazer a população para participar, prestar contas, responsabilizar, eu não vou restringir o acesso a informações que são críticas. Eu não vou afastar a população, eu vou trazer ela para perto. E a letra D fala limitar a autonomia dos executores das políticas públicas, também não. Né? Eu não vou restringir a autonomia, eu dou autonomia a eles. Em contrapartida, eles precisam prestar contas e ter ciência de que eles vão ser responsabilizados pelos seus atos. Então, errada a letra D também. Nosso gabarito aqui foi a letra A. E a gente finalizamos por aqui nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender todas as questões. Vou aproveitar e vou colocar aqui o meu Instagram, porque se você teve alguma dúvida, se algum ponto aqui não ficou claro, ou se você quiser tirar dúvida de outras questões também, pode mandar mensagem para mim através de lá. É o @prof.nicoleoliveira. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto, né, tanto da teoria como das questões, para esclarecer, é só falar comigo através de lá. E é isso, a gente se encontra então na próxima aula. Bom feriado para vocês amanhã, bom descanso e bom dia de estudo também. Beijos.